Olha, nós vamos agora conversar com o João Fernando da Silva. João Fernando, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez aqui por estar conosco. O João, que é o nosso, digamos aí, consultor para assuntos de investimento, assuntos financeiros. Bom dia, João. Bom dia, senhores, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos escutando aí. Vamos falar um pouquinho hoje de mercado aí, de PIB, né? Exatamente. A questão aí do PIB do primeiro trimestre, né, deste ano aí. Fala para nós sobre esse resultado, se isso aí é realmente real, o que está por trás desses números. Bom, pessoal, eu trouxe alguns números para vocês aqui, né? Já é sabido que a gente teve uma aceleração aí em relação ao mesmo trimestre do ano passado de 2,9, né? O PIB, a estimativa aí do mercado era de 1,5, veio 1,4, né? Não teve muita surpresa, mas todo mundo já sabia que o agro, né, foi quem salvou o PIB aí, puxou. Serviço também teve uma alta aí de 0,3, né? Nós tivemos algumas retrações, mas aí eu trouxe algumas fotografias, né? Esse PIB foi muito comemorado, o Brasil está entre os cinco países aí do G20 que mais tem crescido o seu PIB, e aí a gente tem que olhar um pouquinho mais profundo. Eu trouxe algumas fotos, né, pra gente olhar esse PIB. Uma coisa é o PIB que o governo comemorou, né, que o mercado, em tese, comemorou também e estava esperando, né, que é esse crescimento, essa aceleração do Brasil. E a verdade é o seguinte, que quem realmente trouxe um crescimento sustentável, um crescimento de criação de riqueza, foi o agro mais uma vez, né? O que vem trazendo, o que vem puxando o PIB nos outros trimestres é esse dinheiro que está sendo derramado na economia, né? Aí tem a foto do PIB bonito, que todo mundo comemorou, né? Que muita gente falava que o agro era fascista, mas está comemorando a alta do PIB puxado pelo agro, né? Tem a outra fotografia, que é a gente que está na rua. Eu estou viajando aí, nas últimas 6 semanas eu estou na estrada visitando o varejo, olhando, fazendo pesquisa de campo, ver como que estão o varejo lá na ponta mesmo, né? E essa fotografia não é a mesma fotografia do PIB que está todo mundo comemorando, né? A gente não vê essa aceleração. E aí a gente tem uma outra fotografia, que mesmo o PIB sendo acelerado aí por esse dinheiro que está sendo derramado aí, o governo gastando demais, né? Nós temos uma outra oportunidade que aí eu falo para vocês sempre aqui no programa, né? Que é você ter o conhecimento e você ter a informação. Sendo bom ou sendo ruim, nós tivemos um PIB aí de 3 trilhões de reais no primeiro trimestre. E aí, gente, a gente tem que muitas vezes olhar para isso e ver que realmente as coisas não estão fáceis, mas existe dinheiro na rua. E aí o investidor tem que ter inteligência e estudar para saber como que ele vai rentabilizar em cima disso. Porque uma coisa, até falei no programa, no último programa do Resenha, quando o mercado tá bom, é muito fácil para todo mundo ir bem. Quem tem mais informação, quem tem menos informação, quem tem mais conhecimento, quem tem menos conhecimento. Mas quando o mercado tá ruim como tá hoje, as pessoas que não têm tanta oportunidade, tanto conhecimento, as pessoas vão muito mal. E quem tem conhecimento vai muito melhor, né? Isso acaba criando uma disparidade e aumentando a desigualdade, né? 92.3. O agro, João, contribuiu com mais de 12%, mas nós tivemos retrações. Construção civil, se não me engano, e indústria. Isso não preocupa? Preocupa bastante, né? Principalmente a parte da indústria, né? Que é construção civil também, né? Que isso tudo é criação de riqueza na veia, né? Quando a gente fala do consumo das famílias e consumo do governo, o consumo do governo caiu um pouquinho também, a gente tem que fazer essa ressalva. Mas quando a gente fala de consumo das famílias, o que quer dizer isso? São as pessoas gastando dinheiro, simplesmente gastando dinheiro. Agora, eu sempre dou esse exemplo, né? Se você tem um limite de cartão de crédito lá, sei lá, de 100 mil reais e você gastar 10 mil reais por mês do limite desse cartão, durante 10 meses você vai estar entre os 10% mais ricos do Brasil, né? Você está tendo uma renda, entre aspas, né, de 10 mil reais. Só que isso não é criação de riqueza e nem é sustentável, né? E a gente vai ver, por isso que eu falei para vocês as fotografias, a gente vai ver esse reflexo daqui 2 ou 3 trimestres lá na frente. E aí é um contrassenso. Como que o PIB está crescendo tanto, o país está crescendo tanto, nós estamos entre os 5 países que mais crescem e o governo está falando que vai ter apagão ano que vem, né? É estranho isso, né? Tá tentando colocar ideia na cabeça da gente para poder criar mais imposto, como por exemplo o IOF. As conversas não batem, né? Não batem. Por um lado eles falam uma coisa, do outro lado eles falam outra coisa, e são agentes de um governo só, é o mesmo governo falando línguas diferentes. Porque quando o PIB está crescendo,
O governo está arrecadando mais, né? Mas como eles estão arrecadando, mas gastando muito mais do que eles arrecadam. E aí ele joga dinheiro na economia para tentar acelerar o PIB, para parecer que o Brasil está indo bem. E aí eu falo da segunda fotografia. Aqui na ponta, porque lá na Faria Lima, lá os caras que são investidores, né, eu sempre falo, o Resenha de Mercado é um programa de um cara que está no mercado há 25 anos. Eu sou um cara do varejo. Eu sei que no varejo esse PIB aí não está representando tanta coisa. Porque existe dinheiro, mas o dinheiro está mais caro. As coisas estão mais caras, o dinheiro está mais barato. Então, só que aí a gente também não pode só comprar essa conversa, vamos todo mundo morrer abraçado, porque acabou o Brasil. Não, tem muita oportunidade. Agora, 7h52, com a gente aqui o João, trazendo um pouquinho aí do seu conhecimento em tudo que está acontecendo na questão econômica. Ele que é um cara do varejo aí, né? E tem viajado por aí, tem conversado bastante para saber como que está a situação, né? Nada melhor do que alguém que está no meio para falar sobre tudo que está acontecendo. Ó, tem uma matéria aqui que fala sobre o probleminha do aumento do IOF. Probleminha não, um problemão, né? O aumento do imposto sobre as operações financeiras. Isso aqui vai causar um problema muito grande, segundo aqui os especialistas, também no setor de transporte. O setor de cargas e logística, a Associação Nacional de Cargas e Logística, vê um impacto negativo, né, se de fato passar essa conversa aí do imposto maior no IOF, passando de 1,88 para 3,95 aqui, seria a informação que estão trazendo para nós aqui. É um alerta, porque isso aí vai impactar especialmente os médios e pequenos. Como sempre, né, João? Como sempre. É sempre a ponta da pirâmide e a base da pirâmide esmagando o meio da pirâmide. E aí os especialistas, eu estava vendo a matéria semana, especialistas já estão falando que com esse IOF que a gente tem, a nossa taxa Selic real hoje, que já passa de 15%. Por causa do ofensor do IOF. E aí gera toda essa briga agora do Congresso, né, com o governo, falando que foram dados 10 dias, né, se eles não revessem isso aí. Então, assim, pessoal, aquilo que a gente vem falando, eu venho falando na bancada desde o primeiro dia que eu sentei aqui na bancada. Gente, o governo uma hora vai utilizar o IOF. E a gente sabe que quando o governo começa a trabalhar em cima de IOF, é porque o desespero é grande. É aquilo que eu falei no último programa, né? Não parece, mas nós estamos piores do que na época da Dilma. País mais endividado e as famílias muito mais endividadas. A impressão que dá também é que muitos já se acostumaram com essa situação e nem falam mais muito, né? Parece até que deu uma melhoradinha. Talvez, né, isso na mente, porque o cidadão acostuma com o negócio. Isso aí. Né? A gente já começa a ouvir falar, já não está mais tão ruim assim. Não, cidadão, é que você já acostumou com a pancada. Né? É isso aí, a teoria do sapinho, né? Você coloca o sapinho na água, vai esquentando a água e ele nem sente a água ferver e cozinhar ele. É isso que está acontecendo, justamente. Exatamente. Porque, se já colocar direto na água fervente, ele pula. Sente. E como vai gradativo, né? Devagarinho. Isso aí. Bom, são 7h55. João, você agora vai ter na próxima semana, já vai ter mais resenha, né? Segunda-feira, às 13 horas, pessoal, programa inédito do Resenha. E também mais material no portal? Isso aí, no portal também, falando aí um pouquinho mais, aprofundando mais esses temas aí. Ótimo. Obrigado, João, pela participação mais uma vez conosco aqui, trazendo um pouquinho mais de clareza sobre toda esta situação, né? E daqui a 2 semanas você volta aqui conosco ao vivo. Com certeza, pessoal. Um grande abraço, final de semana abençoado para todo mundo aí. Estamos juntos, valeu.